Olá pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje aqui eu vou falar um pouco sobre parte de imagem, tá? Parte de setor de tela, né? Tô com o esquema elétrico do Note 8 aqui e vamos falar um pouco sobre todas essas malhas aqui, tá? Primeiramente eu gostaria de convidar o pessoal, hoje à noite vai ter uma live privada, tá? Botar o pessoal que tiver interesse aí, o valor é bem acessível. Eu vou colocar o link na descrição do grupo lá. O pessoal que tiver interesse pode entrar em contato privado comigo lá, que eu falo o valor, explico certinho. A live vai ser hoje a partir das 7 horas da noite. Vai ser pelo menos de 2 a 3 horas de live, tá bom? Eu vou abordar justamente esse tema aqui de forma bem avançada, de forma aprofundada aí. Eu vou falar aqui sobre setor de imagem, setor de touch. Também a gente vai falar um pouco sobre câmeras, né? Protocolo MIP, protocolo DSI, CSI, tá? De comunicação aí. Então, todas essas malhas aqui, a gente vai explicar para que serve cada uma, tá? LCD termal, TP reset, TP interrupção, tá? A gente já está indo aí para a terceira aula privada. O pessoal que tiver interesse aí pode me chamar aí, que as aulas estão gravadas. O pessoal que quiser adquirir aí essas aulas, tá bom? Ou quiser saber mais informações também, pode me chamar aí que a gente vai explicar tudo aí aprofundado aí sobre esquema elétrico, tá? Sobre eletrônica mesmo, na base da eletrônica mesmo, ok? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente vai ter aqui um setor do Note 8, tá? O conector de tela do Note 8. Então, a gente tem o conector FPC dele aqui. Primeiro conector, primeira parte aqui que dá muito defeito nesse aparelho é a parte de backlight, tá? Então, a gente tem dois setores importantes em todo celular. E a gente sempre tem alimentação para imagem, a positiva e negativa, e a gente tem, no caso de telas de LCD, né, que não são AMOLED, que não são OLEDs, a gente vai ter a parte também de backlight. Então a gente sempre vai ter um anodo e geralmente dois catodos, né? O anodo ele vai para a tela e o catodo retorna para o CI do backlight, tá? Então, por exemplo, no caso do anodo aqui, ó, se a gente seguir essa malha, ele sempre vai passar por um diodo, a gente sempre vai ter um diodo, uma bobina, tá? E o CI drive de backlight, que no caso desse aparelho é o LM3697, certo? Esse aí, como que ele trabalha? Ele pega essa tensão aqui da VPH Power, tá? A tensão da bateria, que entra no pino B3. E ele vai ser chaveado saindo pelo pino D3 aqui, tá? E passa pela bobina aqui que está em série. Então, essa bobina seria essa bobina aqui do esquema elétrico, ó, do Bordeville, ó. Ok? Então, note que aqui a gente vai ter a entrada da VPH Power, né? A gente vai ter a tensão da bateria nessa B2102. Então, ele vai passar em série aqui por essa bobina e vai chegar aqui na bobina principal, certo? Passando por esse resistor e alimentando o CI, que é o R2112. Como a gente pode ver aqui, ó, o R2112, ele passa aqui e alimenta o CI no pino B3, que é o IN, né, entrada. Alimentando esse CI ele vai chavear uma tensão aqui, né? Ou seja, ele vai fazer um conversor booster, né? Diferente dos conversores buck, os conversores booster, ele vai aumentar essa tensão. Então, ele vai pegar uma tensão por volta de 4 volts e vai elevar para por volta de 20 volts para poder alimentar os LEDs lá da tela, certo? E ele faz isso usando essa bobina e esse diodo, né? Que daqui, ó, passa pelo diodo aqui, passa por uma outra bobina aqui, que está aqui como proteção, né? Como tipo um fusível, e depois vai lá para o conector da tela, né? No pino 1, no pino 20, né? Esse primeiro pino aqui da lateral. A partir daí, ele vai para a tela e ele volta pelos catodos, catodo 1 e catodo 2. E esse catodo, que são esses dois pinos aqui, ó, o pino 18 e o pino 17. E esses dois pinos, eles voltam para o CI do backlight, ó, passa por um resistor. Então, temos dois resistores aqui, também em série, né? Por exemplo, o R2119 aqui, são esses dois resistores aqui, o 2119 e o 2117. Se esses dois resistores abrirem aqui também, a gente vai ter uma falha aí de backlight. E aí depois ele volta para o CI. Beleza?
Já a parte de imagem desse aparelho, né, que são as tensões positivas e negativas, eles estão aqui, ó. Estão no pino 22 não, no pino 23 e 21, tá? Então a gente tem a tensão positiva, né, LCD VSP, e a negativa, que é a VSN, tá? Essa tensão aqui não é GND, não é terra, tá? É uma tensão negativa. Por volta aqui vai ter por volta de 5 volts e aqui a gente vai ter menos 5 volts, tá? Então essas tensões, ela precisa ter tensões negativas aí para alimentar a parte de imagem, ok? Então, quem gera essas tensões, né, positivas e negativas, é esse CI, o PMI 632, que é o FPMIC desse aparelho. Ele vai pegar essa tensão que vem da bateria aqui, que entra através desse pino aqui 26, que é o VSW DISP, né, de display, certo? E vai gerar as tensões aqui, positivas e negativas, saindo aqui e sendo filtradas por esses dois capacitores aqui. Tá bom? Então, basicamente é isso. Em telas de LCD, assim, a gente sempre vai ter backlight e a gente sempre vai ter imagem. Então, se a gente tiver uma falha, por exemplo, nessas bobinas, essas bobinas costumam abrir, ou a gente pode ter uma falha no diodo também. Tá bom? Já em telas de AMOLED, geralmente a gente não tem a parte de backlight. A gente só vai ter as tensões positivas e negativas. Tá? Na live de hoje, né, a partir das 7 aí, eu vou falar também sobre telas de AMOLED, tá bom? Vou falar também sobre touch. Então, tudo que pegar aqui, ó, eu vou descrever todas as malhas aqui, não só do Note 8, a gente pode pegar outros aparelhos também, tá? Linhas MIP, aqui a gente vai mostrar como que funciona aqui o protocolo MIP. Vou falar aqui sobre essas linhas, ó, CABC, PWM, que são linhas de controle de brilho do aparelho, linhas de identificação aqui também da tela, tá? Parte de touch, tá? Reset, interrupção, parte de clock, linhas, aqui é o protocolo SPI, né? De comunicação do touch aqui, ó. Protocolo SPI, então a gente vai falar sobre clock, linhas de entrada, saída. Então vai ter bastante coisa legal aí. Pessoal que se interessar aí, o link vai estar na descrição do grupo. Pode me chamar no privado aí para mais informações, tá bom? O preço é bem acessível aí. Eu acredito que vale a pena aí pelo conteúdo que vai ser passado. Tá bom, pessoal? E a gente fica por aqui. Pessoal que tiver dúvidas aí também, pode me chamar aí nos comentários aí ou no privado também, que eu tenho prazer de responder. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu, até a próxima.